Olá, meus amigos! Este é o penúltimo episódio da primeira temporada do Backstage, o 19º episódio. E como os demais, mais um episódio extraordinário, mais uma verdade que estará sendo revelada sobre o que ocorre nos bastidores do grande conflito cósmico entre o bem e o mal. Se prepare porque começa agora o penúltimo episódio da primeira temporada do Backstage. Pois é, gente, chegamos ao finalzinho, esse é o penúltimo episódio, só mais um e a gente termina a nossa primeira temporada do Backstage. Mas não fique preocupado não, se você perdeu algum episódio ou você quiser rever os episódios da primeira temporada, só acessar o link aqui embaixo e você vai ter acesso aos episódios da primeira temporada. Lembre de compartilhar com seus amigos, parentes, familiares, porque a cada episódio uma verdade bíblica que está sendo revelada sobre o que acontece no backstage, nos bastidores do grande conflito entre o bem e o mal. Hoje não vai ser diferente, hoje nós vamos abordar o tema recomeçar. E como vai ser extraordinário aprendermos através da palavra de Deus que Deus está dando oportunidade e possibilidades para eu e você recomeçarmos a nossa trajetória ao lado dele. Eu convido você, como sempre, a pegar a sua Bíblia e analisar o episódio, o tema e o estudo à luz da palavra de Deus. Se estiver na Bíblia, se estiver confirmado pela palavra do Senhor, então siga, aceite as orientações. Do contrário, pode rejeitar. Mas eu lhe garanto que tudo que está sendo ensinado aqui tem base e apoio na palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é a nossa regra de fé. Então pegue a sua Bíblia para acompanhar, fazer suas anotações necessárias e eu tenho certeza que você vai ser extraordinariamente abençoado. Vamos orar então? Nesse momento que nós vamos estudar a palavra do Senhor, toda vez que a gente vai estudar a palavra de Deus, a gente precisa também orar e pedir iluminação do Espírito Santo para nos dar compreensão, entendimento e também poder para viver as verdades que são apresentadas na Bíblia Sagrada. Vamos orar? Pai querido, eterno Deus, mais uma vez, Senhor, te agradecemos o privilégio que nós temos de expressar nossa fé, de pregar o Evangelho, de estudar a Tua Palavra. E, Senhor, mesmo que através de um meio virtual, através do digital, as bênçãos que alcançam a nossa vida, alcançam-nos de maneira real. Então, louvado seja o Teu nome por isso. Por favor, Espírito Santo, mais uma vez te pedimos, ilumina nossa mente, nos dê compreensão, entendimento e nos conceda poder também para viver as orientações vindas de Deus. Te pedimos essas bênçãos e fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos iniciar então o nosso episódio, nosso penúltimo episódio, 19º episódio da primeira temporada, com este tema recomeçar. E eu já peço para que você abra a sua Bíblia no livro de Provérbios. No livro de Provérbios, capítulo 28, verso 13. Existe nesta passagem bíblica uma mensagem extraordinária e, ao mesmo tempo, um alerta profundo da palavra de Deus. Vamos ler Provérbios, capítulo 28, verso 13. Palavra do Senhor relata o seguinte, preste bastante atenção, diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Meus queridos, ao longo da primeira jornada, da primeira temporada do Backstage, nós aprendemos N verdades e uma delas que nós somos pecadores. A palavra do Senhor deixa claro que todo ser humano é pecador e por ser pecador, a única coisa que merece é a morte, pois diz lá em Romanos capítulo 6, verso 23, o salário do pecado é a morte.
No entanto, a palavra do Senhor também nos diz, neste mesmo verso 23 de Romanos capítulo 6, que existe um dom gratuito e este dom é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, através de Jesus Cristo, nós podemos então ter novamente direito e acesso à vida eterna, ou seja, os nossos pecados podem sim ser pagos e apagados, a condenação do pecado pode ser anulada e nós podemos sim ser salvos. Só que tem um detalhe, a palavra do Senhor diz que nós precisamos abandonar as nossas transgressões e não encobri-las, não dar um jeito de escondê-las ou de desculpá-las, mas abandonar. E aquele que abandona a sua transgressão, ele alcança a misericórdia de Deus. Querido, eu inicio esse episódio dizendo para você que não importa o tamanho do seu pecado, não importa quantas vezes você errou, você transgrediu, não importa o quão longe você esteja de Deus e quão destruída a sua vida possa estar, nenhum problema é tão complexo que Deus não possa resolver, nenhuma situação é tão obscura que Deus não possa iluminar e dar uma solução. Nenhuma vida está tão estragada que Deus não possa recuperar. Então, amigo, você tem esperança, você tem solução e a solução está na pessoa de Jesus Cristo. Entendeu? Pegue mais uma vez a palavra do Senhor e abra agora no livro de Romanos, Romanos capítulo 7, verso 19. Nós vamos ler mais uma passagem da palavra de Deus que irá nos auxiliar a entendermos o plano de Deus e o caminho que nós devemos percorrer para recebermos a oportunidade de recomeçar. Palavra do Senhor, Romanos capítulo 7, verso 19. Acompanhe a leitura bíblica. A palavra do Senhor diz o seguinte: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Queridos, nós estamos diante aqui de um desabafo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo entendia muito bem a diferença entre o querer e o realizar, o efetuar. O apóstolo Paulo entendia qual era a vontade de Deus. Ele não só entendia, ele não só tinha o conhecimento da vontade de Deus, como também ele desejava fazer a vontade de Deus. Mas, amigo, o fato de desejarmos não muda também um outro fato, o fato de sermos seres humanos. E como seres humanos, a nossa natureza é pecaminosa, nós somos fracos, falhos. E como eu falei nos episódios anteriores, um segundo sem olhar para Cristo, o momento que a gente se desconecta da videira que é Jesus Cristo, a gente comete um ato pecaminoso, a gente fere o coração de Deus. Realmente nós somos fracos demais, nós somos frágeis demais. E o apóstolo Paulo sabia que existia uma lacuna entre o querer e o efetuar. Ele dizia aquilo que eu quero, aquilo que eu gostaria de fazer, e eu sei o que deveria ser feito, mas tem momentos que é justamente o que eu não faço. E o mal, que eu sei que é mal, que eu sei que fere o coração de Deus, que eu não sinto mais prazer nas coisas do mal, viver nas coisas do mal, mas em algum momento pode chegar a me tentar, eu cedo essa tentação e acabo voltando para o mesmo lamaçal do pecado do qual eu fui resgatado por Cristo. Amigo, muitas vezes nós erramos o alvo, mesmo já tendo entregue a nossa vida a Jesus, mesmo já tomando a nossa decisão por Cristo, mesmo após o batismo, a nossa profissão de fé na pessoa de Jesus como nosso Salvador, como nosso Senhor, como nosso Rei, ainda assim, vez após outra, nós erramos o alvo. Este tipo de pecado é justamente isso. É você mirar o alvo certo da sua caminhada cristã, é o bem, é a vontade de Deus, é a ordem do Senhor. E muitas vezes a gente querendo fazer o certo, a gente não consegue, a gente erra o alvo, a gente cede uma tentação, a gente cai na jornada. Mas você não precisa desistir porque errou o alvo. Você não precisa parar, olhar para trás, abandonar a caminhada, apostatar, deixar de seguir Jesus porque você é fraco, amigo. Se está difícil com Cristo, coloque isso na sua cabeça, pior vai ser sem Ele. Pegue a palavra de Deus mais uma vez. Abra no livro de Marcos agora. Marcos, no Novo Testamento, o livro do Evangelho de Marcos, no capítulo 2, verso 7. Nesta passagem bíblica nós vamos entender que existe alguém que tem desejo,
e pode perdoar os nossos pecados. Veja lá comigo, Marcos capítulo 2, verso 7, a palavra de Deus diz o seguinte: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? Queridos, o contexto aqui, Jesus está em Cafarnaum, lá existe um paralítico que, ao ouvir que Jesus estava na cidade, deu um jeito para chegar na presença de Jesus, porque colocou em Jesus a sua esperança de cura. Não podendo ir sozinho, obviamente, 4 amigos então o levaram em um leito até a presença de Cristo, né? Baixaram ali pelo telhado, a história conta, e ele conseguiu então ficar ali diante de Jesus. Ao estar diante de Jesus, Jesus então vai dizer algo extraordinário para aquele paralítico. Jesus diz: filho, os teus pecados estão perdoados. Quando Jesus disse isso, amigo, acendeu a ira dos fariseus que estavam ali, ouvindo Jesus, esperando que Jesus dissesse alguma coisa errada para tentar pegar Jesus no erro. Então, quando Jesus perdoou os pecados do paralítico, os fariseus foram à loucura, porque eles disseram: isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados é só um, Deus. Os fariseus disseram isso porque, na concepção deles, Jesus não era Deus. Seria uma blasfêmia se Jesus não fosse Deus. Mas o fato dos fariseus não aceitarem Jesus como Deus não tornava Jesus menos do que Deus. Não mudava o fato de Cristo ser Deus. Então, sim, Jesus não só falou, como ele fez, e de fato ele podia. Ele tinha autoridade e tem autoridade para perdoar pecados porque ele é Deus. Então, a verdade que os fariseus disseram foi: só Deus pode perdoar pecados. E a inverdade é de acusar Jesus de blasfêmia, né? Porque eles não aceitavam Jesus como Deus. Amigos, a palavra do Senhor é clara. Somente um pode perdoar pecados. Então, amigos, quando vocês cometerem pecados, confessem a Deus e peça perdão a Deus. E nos méritos de Jesus, diz a Bíblia, você será perdoado se verdadeiramente você reconhecer o seu erro. Agora, é claro, se a falta que você cometeu, né, o pecado que você cometeu, feriu a um próximo, né, a uma pessoa, foi contra alguém, então é claro que você tem que pedir perdão para essa pessoa, né, que você falou mal, xingou, fez uma ação, uma maldade, né? É para essa pessoa que você tem que pedir perdão. Agora, se fizeram com você, então é você que tem que perdoar essa pessoa. E para isso a gente precisa da ajuda de Deus. Até porque, amigos, sabe a oração do Pai Nosso? Lá diz assim: perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Será mesmo que você quer que Deus te perdoe da mesma forma que você perdoa? Então vamos deixar aqui as duas coisas claras, tá bom? Se você cometeu algo contra alguém, feriu alguém, então peça perdão a essa pessoa. Se essa pessoa cometeu contra você, então você tem que perdoar, entendeu? Agora, se foi contra Deus, você não tem que pedir perdão para um líder religioso, né, pagar uma promessa para receber o perdão, porque alguém disse que você tem que fazer tal coisa para poder receber o perdão. Amigo, isso não é bíblico. Jesus um dia disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, amigo, nosso acesso ao Pai é através de Cristo Jesus, não é através de líder religioso, de pastor, de presbítero, de padre, de papa, ou seja lá quem for. Não. Errou? Pecou? Vai a Deus. Ele vai te receber. Confessa o teu pecado, pede perdão e, amigo, está na hora de recomeçar com Cristo. Entendeu aí? Vamos fazer o seguinte, pegue mais uma vez a Bíblia Sagrada. Vamos ler 1 João capítulo 1, verso 8. 1 João capítulo 1, verso 8. Pertinho do livro do Apocalipse. Vamos ver a mensagem contida nesse verso. A palavra do Senhor diz o seguinte, 1 João capítulo 1, verso 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Queridos, eu não sei se você já ouviu alguém dizer: eu não tenho pecado, ou eu cheguei num nível espiritual que eu não peco mais. Seria isso possível, aqui na Terra, chegar a um nível espiritual que a gente não cometa mais pecado? A palavra do Senhor diz que se alguém andar dizendo por aí que não comete pecado, está mentindo, já está praticando um pecado. A mentira, e de acordo com o livro do Apocalipse, os mentirosos não entrarão no reino dos céus. Amigos,
todos nós erramos o alvo. Não existe aquele que sempre acerta o alvo, ou seja, nunca erra, nunca sai ali da jornada, nunca comete um deslize. Nós somos fracos, nós somos falhos. Não existe alguém perfeito. O único justo que existiu entre nós foi Jesus Cristo. Fora ele, ninguém mais. Entendeu aí? Mais uma vez vamos à palavra de Deus. Ainda em 1 João, ainda no capítulo 1, veja agora o verso 10. Diz assim, acompanha a leitura. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Você percebe aqui o reforço, quando dizemos que nós não temos pecado, além da gente mentir, a gente está chamando Cristo de mentiroso, porque a palavra dele está dizendo que todo mundo pecou, que todo mundo comete pecado, que não há um justo sequer, a não ser Cristo Jesus. Então quando a gente diz, não, eu sou justo, justo no que diz respeito a não errar, sabe? A não errar o alvo, a não cometer pecado. Se disser que não está cometendo pecado e que não tem pecado, peraí, amigo, calma, calma. Isso não é verdade. Além da gente estar mentindo ao dizer isso, a gente está chamando Cristo de mentiroso. E a palavra de Deus, então, não permanece em nós. Em outras palavras, nós estaremos distantes de Cristo, né, por nossa própria escolha e, por tabela, perdidos. Muito cuidado com isso aí. Palavra do Senhor é clara ao dizer que todos precisam de Cristo Jesus. Eu e você. Amigo, nunca caia no erro de pensar que você é o bam da espiritualidade. Talvez você pense porque você tem anos de igreja, estou falando para você que é religioso aí, anos de igreja, experiências extraordinárias com Cristo. Você prega, ou você canta, você ministra a palavra de Deus, você ensina outras pessoas, dá estudos bíblicos, você já construiu igrejas, plantou igrejas, abriu territórios, expandiu o evangelho. E aí você começa a pensar que está num nível espiritual diferente dos seus irmãos. Pelo amor de Deus, amigo. Não pense que nós somos diferentes no quesito pecado. Todos nós somos pecadores. Na igreja, por exemplo, quando alguém peca e o seu erro se torna público e trouxe ao próprio a igreja, ele precisa ser disciplinado. Existe uma comissão da igreja que vai analisar o caso, o indivíduo, o contexto e estabelecer uma disciplina. A disciplina serve para nós pensarmos, né, reposicionar ali os nossos intuitos, pensamentos, desejos. Né? É uma forma também da gente reconhecer a nossa falha e ter um momento para organizar a nossa vida e então poder recomeçar. Isso é uma cura, digamos assim, emocional para o pecador e uma cura também, digamos assim, emocional para a igreja, para a comunidade, onde aconteceu o problema, onde a situação se tornou um opróbrio à igreja, e a disciplina serve, na verdade, para redimir a imagem da igreja, a imagem do pecador, a imagem da comunidade. Entendeu? Só que algumas pessoas, ao observarem que o seu irmão foi disciplinado, muitas vezes é levado a pensar assim, olha para fulano, que coisa, né? Ele fez isso, quem diria? E aí começa-se a pensar que aquela pessoa ali é menos espiritual do que as demais, é mais suja do que as demais, é mais indigna do que as demais. Você sabe qual é a verdadeira, deixa eu ser redundante aqui, verdade? É que a única diferença entre quem foi disciplinado e você que não foi disciplinado é que o pecado dele se tornou público, o seu não. Ou vai dizer que você não tem motivos de ser disciplinado. Pensa bem antes de dizer que não tem. Amigos, todos nós cometemos pecados. O que a gente precisa entender é que todos nós também temos a oportunidade de recorrermos a Cristo, sermos perdoados e recomeçar. Mais uma vez, pegue a palavra do Senhor, ainda em 1 João, ainda no primeiro capítulo. Veja agora o verso 9. Leia comigo. 1 João, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A palavra do Senhor está nos afirmando que nós temos esperança. Todos nós, pecadores, seres humanos falhos, fracos, frágeis, todos nós precisamos de chances. E Deus, amigo, não é o Deus apenas da segunda, mas da terceira, da quarta, da quinta, da milésima chance, desde que
sigamos um processo importante. E o processo que eu estou me referindo a este aqui, que está na palavra de Deus em 1 João capítulo 1, verso 9, que diz: se confessarmos os nossos pecados. Você quer ser perdoado? O primeiro passo, confesse o seu pecado. Por que você precisa confessar? Por que você, amigo, precisa contar para Deus o que você fez? Será que Deus já não sabe? É óbvio que Deus já sabe. Deus é onisciente. Então, pastor, por que eu preciso contar para ele o que eu fiz se ele já sabe o que eu fiz? Se até mesmo antes de eu fazer, ele já sabe. Sabe por que você precisa contar, amigo? Porque quando você confessa, você está aprendendo a se tornar dependente de Deus. Quando você confessa, você está reconhecendo que falhou, que pecou, que fez uma besteira. Você não está transportando a sua culpa para uma outra pessoa ou situação. Você não está escondendo o seu erro, ou você não está criando uma desculpa. Não, você está sendo sincero. É altamente necessário confessar. E digo mais, seja detalhista ao confessar. Ao pedir perdão a Deus, você está pedindo perdão pelo quê? Fale para Ele. O que foi exatamente que aconteceu? Conte detalhes. O fato de contar detalhes ainda mais irá abrir o seu coração e te fazer mais sincero, mais aberto às orientações divinas, aos conselhos divinos e ao perdão de Deus. Então a palavra do Senhor em 1 João capítulo 1, verso 9, está dizendo para você que se você confessar e essa confissão for sincera, a palavra de Deus continua dizendo que Deus é fiel e justo. Ele será fiel e justo para fazer duas coisas, a palavra de Deus diz: para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A palavra de Deus está dizendo que ao confessarmos, Ele vai nos perdoar. Você, amigo, pode ser perdoado desde que você confesse o seu erro, reconheça a sua fraqueza, a sua falta, a sua transgressão. E Ele vai perdoar você. Amigo, independente do seu pecado, independente do que você tenha feito, independente da sua transgressão, da besteira que você tenha cometido, você pode ser perdoado. Todos nós precisamos desse perdão e este perdão está à nossa disposição. Deus deixa à nossa disposição. Ele quer nos perdoar, mas não só perdoar. Por que não só perdoar? Porque o perdão é o apagar, amigo, da nossa transgressão, é o apagar do registro do nosso erro. Nós não seremos julgados, cobrados por aquele erro, porque ele foi apagado. A palavra do Senhor diz que Deus perdoa, Ele apaga e Ele esquece. Lança nas profundezas do mar nossa transgressão, para que homens não tenham acesso e nós não sejamos cobrados nem julgados por esses erros que já foram apagados, foram perdoados por Deus. Mas olha só, nós corremos o risco de voltar e cometer o mesmo pecado. Nós corremos o risco, como diz a palavra de Deus, de se assemelhar a cães que voltam a comer do seu próprio vômito. Para que isso não aconteça, além de perdoar, Deus quer nos purificar. Ele quer tornar você purificado. Purificado daquela inclinação pecaminosa, daquela fraqueza. Ele quer lhe libertar daquilo, daquele hábito, daquele vício. Ele quer te conceder a vitória sobre aquele pecado especificamente, que você pediu perdão. Então Ele te perdoa, mas Ele também quer te purificar. Ele quer te dar a vitória sobre aquele pecado. Até porque, amigos, a lista ainda de pecados que nós temos que trabalhar ao longo da vida é tão grande. Por que ficar enganchado, em um buraco, em um lamaçal do pecado? Então a gente pede perdão e recebe também a purificação para não voltar lá. Mas e aí, pastor? E se a gente voltar? E se a gente cometer o mesmo erro, o mesmo pecado? E aí? É provável que eu esteja falando para alguém aí que está se sentindo altamente pecador. De fato, nós somos. Não é só você que é não altamente pecador, todos nós somos. Mas é possível que alguém está ouvindo e assistindo esse episódio já tenha pensado ou esteja pensando, olha só, que o seu caso não tem solução, que você já foi longe demais e que você já praticou um determinado pecado tantas vezes, mas tantas vezes,
que já está provado, você está pensando aí, já está provado que você não consegue, que não adianta. Quem foi que disse isso para você? Isso não surgiu do nada, amigo. Quem foi que disse para você que não adianta mais lutar? Que não adianta mais tentar? Que você não tem mais solução? Que você não tem mais esperança? Quem foi que disse isso para você? Eu vou dizer quem foi que disse isso para você. Muito cuidado, amigo, com o diabo. Pegue a palavra do Senhor, abra comigo no livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 12. Nós precisamos conhecer o que a Bíblia diz sobre o diabo para que possamos entender como que ele trabalha e assim, pelo poder de Deus, possamos vigiar e nos proteger. Apocalipse capítulo 12, nós vamos ler os versos 9 e o verso 10. Atente para as informações que tem aqui nessas passagens bíblicas. Apocalipse 12, verso 9 diz o seguinte: E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Meus queridos, que fique bem claro aqui uma coisa a respeito dessa mensagem que a gente acabou de ler. Satanás é identificado como o sedutor. Ou seja, meus amigos, ele nos analisa, ele nos estuda criteriosamente antes de nos levar a uma tentação, pois o objetivo dele é puxar o tapete justamente no ponto onde é a nossa fraqueza. É por isso que nós precisamos vigiar. É por isso que diz a palavra do Senhor: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Amigos, Satanás nos analisa para entender a nossa fraqueza e ele vai nos seduzir. E ele não vai se apresentar da forma como a gente esteja esperando que ele vai vir. Ele vai se apresentar muitas vezes da forma como a gente nem imaginava que ele viria. Às vezes, amigo, através de um relacionamento que não tem aprovação divina. Já parou para pensar nisso? E muitas vezes a gente não está nem aí, porque nós estamos sendo guiados pelo nosso desejo, pelo aquilo que a gente está vendo e quer, e a gente esquece da orientação de Deus em não se unir, por exemplo, a julgo desigual, o perigo que está em você se relacionar com alguém que não acredita nas mesmas coisas que você acredita, que não tem a mesma fé que você tem, você corre um risco extraordinário e Satanás pode estar se apresentando na sua vida através de um relacionamento que não tem aprovação divina. Satanás pode se apresentar diante de você como uma oportunidade de emprego, que aos poucos vai te afastar de Deus. Ou através de um projeto que você tem, um projeto de vida, um projeto acadêmico, que é um rumo, uma caminhada que você está trilhando que vai te levar para longe de Deus. É por isso que o mais sábio, o mais seguro é subjugar a nossa vontade, o nosso desejo, o nosso projeto a Deus. Perguntar para Deus o que ele acha, o que ele pensa a respeito. Perguntar para Deus qual é a opinião dele, qual é a vontade dele. Lembra de Salmos 37:5? Lá em Salmos 37:5, a palavra de Deus diz o seguinte: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Você precisa aprender a confiar no Senhor, amigo, porque senão Satanás vai ter acesso a nós de uma forma muito mais facilitada. Só que tem um detalhe aqui. Apocalipse 12, verso 9, diz que ele é sedutor. E quando ele nos seduz e consegue nos levar ao pecado, aí, amigo, entra a segunda parte da função dele. E sabe qual é? Volta lá para o livro de Apocalipse, ainda no capítulo 12, só que agora o verso é o verso 10. Apocalipse 12, verso 10. A palavra do Senhor diz o seguinte, acompanha a leitura aí. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Meus queridos, a palavra do Senhor diz que após seduzir, Satanás então se torna o acusador. Primeiro ele leva à tentação, e aí uma vez que você cai em pecado, ele assume o papel agora de acusador. É por isso que nesse momento ele se aproxima de você e diz que você não presta, que você é um hipócrita, porque quem já se viu, você que conhecia o correto,
Você que estava tão perto de Deus, você que falava de Deus, pregava sobre Deus, cantava sobre Deus, você que era da igreja, você que nasceu no lar cristão, como é que você pode ter feito isso? Isso é um absurdo. Não tem mais solução para você, não tem mais esperança, você não vai ser perdoado, Deus não quer nem mais lhe ouvir. Já se sentiu tão enojado de você mesmo a ponto de você não ter coragem de orar, sentiu vergonha por pensar que Deus não iria te ouvir por causa do tamanho do pecado que você cometeu? Você se sentiu tão sujo a um ponto de que você não quis nem pegar na Bíblia, nem abrir, nem ler, porque você pensava que Deus não iria te perdoar, não iria te dar uma nova chance, que você foi longe demais. Amigo, se este é o seu caso, minha amiga, se essa é a sua situação, então, em nome do Senhor Jesus Cristo, siga o conselho que eu vou te dar. O conselho é: não ouça Satanás, não dê ouvidos ao que o diabo está dizendo, porque quando ele diz que você não presta, pode até parecer verdade, porque você realmente está mergulhado no pecado, porque realmente você tem natureza pecaminosa, porque realmente nós somos fracos, nós estamos sujos com o pecado. Mas ele diz que você não presta no sentido de que você não tem mais jeito. Isso é mentira. Isso é uma tremenda de uma mentira, porque Jesus Cristo é maior do que todo e qualquer pecado que você possa ter cometido. O que aconteceu na cruz do Calvário é maior do que qualquer transgressão que você possa ter cometido. Nós não podemos diminuir o poder de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus e a graça de Deus. O céu está ao nosso favor. Deus trabalha para a nossa salvação e Ele está desejoso de te salvar, porque então você não teria chance, você não teria mais solução ou você não teria mais esperança. Pare de ouvir os enganos de Satanás e passe a ouvir a Deus. Pare de dar ouvidos às acusações diabólicas e comece a dar ouvidos ao que o próprio Deus diz sobre você. E o que é que ele diz, pastor, nesse contexto de pecado? Nesse contexto de que eu estou pensando que foi longe demais. O que é que Deus tem para mim, pastor? Amigos, lá em 1 João, no capítulo 2, abra sua Bíblia, 1 João capítulo 2, no verso 1, acompanhe a leitura aí. 1 João capítulo 2, verso 1. Olha as palavras de Cristo. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Meus amados, palavra do Senhor nos traz uma mensagem de esperança, uma mensagem que renova a nossa fé, que nos motiva a continuar na jornada, na caminhada, a deixar de ouvir as acusações de Satanás, porque nunca ninguém foi tão longe que não possa voltar, nunca fez algo tão absurdo que não possa ser perdoado. Não importa quantas vezes você caiu no mesmo buraco, o que importa é quantas vezes você está disposto a se levantar. Quer se levantar? Quer ser perdoado? Quer ser purificado? Então, amigo, confesse seus pecados, aceita Jesus como teu Salvador, peça perdão e aceite o perdão, porque muitas vezes, amigo, o problema não é que Deus não possa perdoar pecados, porque Deus pode perdoar qualquer pecado. Mas o problema, muitas vezes, é que o pecador não aceita o perdão. Mas, pastor, já ouvi falar sobre o pecado imperdoável, o pecado contra o Espírito Santo. E aí? O pecado contra o Espírito Santo não é um pecado específico, mas é uma vida mergulhada em pecados, que decide rejeitar de uma vez por todas a salvação em Cristo Jesus. Então chega um momento que você não quer de jeito nenhum a ajuda de Cristo. O Espírito Santo tem que te respeitar. Então você nega o Espírito Santo, você nega o perdão, você nega a salvação. E não é uma, duas, três, 100 vezes. Chega um ponto que está claro, está definido, você de fato não quer. Mesmo Deus aparecendo para você, mesmo anjos magníficos em poder sendo enviados para se apresentar diante de você, não vai mudar a tua escolha. Então você se fechou à apelativa do Espírito Santo. Este é o pecado contra o Espírito Santo. Você entendeu? Mas não é um pecado específico. Não é porque você caiu 10, 15, 20, 30, 100 vezes no mesmo pecado. Se você estiver disposto a se levantar
Então não importa o número das quedas, desde que você termine em pé com a ajuda de Cristo. Filhinhos, veja o termo que Jesus usa. Filhinhos. Amigo, ele não está te chamando criatura, ele não está te chamando, ei, você ser humano, ele não está te chamando de forma indefinida, não. Ele está te classificando, te qualificando como filho, e a palavra está no diminutivo, filhinhos. Amigo, aqui denota carinho, atenção, cuidado. Você é o filhinho querido de Cristo, você é a filhinha querida de Deus. Você acha mesmo que Deus vai abrir mão dos seus filhos? Você acha mesmo que Deus vai desistir dos seus filhinhos? Jamais! Isso é uma mentira satânica. E Satanás sabe disso, é por isso que ele quer enganar você. Ele quer fazer com que você pense que não tem mais solução, para que você desista. Porque quando você olhar para Cristo, confessar o seu pecado e pedir perdão, Cristo vai perdoar você, purificar você, salvar você. O sonho de Deus é que a gente não peque. Filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, está aqui. É o sonho dele para mim e para você. Os nossos pais sonham com o melhor para a nossa vida. Imagine Deus. Ele quer o melhor. Ele quer o perfeito para você. Ele quer que você seja puro. Ande no caminho da verdade e nunca erre, porque ele sabe que um erro vai te trazer dor e sofrimento e ele não quer que você sofra. Ele não quer que você sinta dor. É por isso que ele não quer que você peque. Mas ele entende a realidade da nossa vida, ele sabe que a gente é fraco, falho, por isso que ele diz, mas se você pecar, lembre-se, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Faça de Jesus o seu advogado, faça de Jesus o seu Pai, o seu amigo, o seu companheiro, o seu conselheiro, o seu psicólogo. Faça de Jesus o seu Salvador. Esse é o seu desejo, querido? Então entregue a sua vida a Cristo, não espere mais. Decida hoje, aí e agora, entregar sua vida por completo a Cristo e recomeçar a sua jornada, recomeçar sua vida, recomeçar sua história. Nós não podemos modificar o passado por nossa força, mas o passado pode ser apagado pelo poder de Deus. Porque quando Deus perdoa, Ele apaga e Ele esquece. Acabou. Passado ficou para trás. Foi apagado. Você não vai ser julgado pelo que você fez no passado. Você se tornou uma nova criatura. Você entregou sua vida a Cristo. Você foi perdoado. Deus agora quer te conceder poder para você viver em obediência. Fica fiel ao Senhor. Fica firme. Mas se você pecar, você tem advogado junto ao Pai. Você quer entregar sua vida a Jesus, amigo? Você quer renovar sua fé em Jesus? Você precisa recomeçar sua jornada? Fez besteira? Estragou a sua vida? Então, vai a Jesus, porque Ele pode refazer tudo isso, renovar sua vida, te dar uma nova rota, uma nova trajetória, um novo caminho para você seguir. Não perca tempo, não fique sofrendo em meio aos seus pecados. Não fique sofrendo dando ouvidos a investidas satânicas. Não fique sofrendo desnecessariamente. Corra para a luz, corra para Jesus e você vai ser transformado, renovado. E tudo vai ser feito novo, outra vez. Esse é o seu desejo? Então ore comigo e na oração diga, Senhor, eu quero recomeçar. Na sua oração, querido, confesse os seus pecados, reconheça os seus erros, conte para Ele. Ele vai te ouvir, Ele te entende, Ele vai te perdoar. Perdão é certeza. Você pede perdão agora e no segundo seguinte você já foi perdoado. Então peça, seja perdoado, aceite o perdão, seja purificado, permaneça conectado a Cristo. E segue, amigo. Vai e não peques mais. Mas se precisar,
Se na trajetória você cair, erga os olhos, a mão de Deus estará estendida para você. Vamos orar. Pai querido e eterno Deus, muito obrigado por esta mão estendida que está sempre à nossa disposição para nos levantar. Muito obrigado, Senhor, pelo perdão em Cristo Jesus. Obrigado pela oportunidade de que nós temos de recomeçar. Obrigado pela segunda, terceira, 15ª, 20ª chance. Obrigado, Senhor, porque o Senhor pode restaurar nossa vida. Nos perdoe. O Senhor sabe quem somos. Mas, Senhor, nesse momento, ouve a oração de cada filho e filha teus que estão espalhados por aí. Eles estão confessando os seus pecados. Eles estão abrindo o coração nessa oração. Estão te contando o que fizeram. Estão reconhecendo que foram longe, que fizeram besteira, que magoaram o teu coração. Eles estão te pedindo desculpa, Senhor. Atende, ó Pai. Perdoa, Senhor, e purifica, Senhor. Que todos nós tenhamos uma nova vida em Cristo Jesus. Te pedimos essas bênçãos e fazemos, em nome de Jesus. Amém. Seja feliz, esqueça o passado, segue em frente. O Senhor te perdoou. Você crê nisso? Você crê nisso? Até o próximo episódio, amigo. Até o próximo episódio do Backstage.